A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Aleluia. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 3, verso 14. Abra sua Bíblia aí, não leia agora, verso 10, perdão. 3, 10 ao 17, não leia ainda. Quero ministrar uma palavra para você nessa noite, que fala a respeito da recompensa na edificação da igreja. Nós vamos falar do capítulo 3 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo, ele nos mostra e nos ensina a respeito da edificação da igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai de amor, nós agradecemos o Senhor por esse momento tão oportuno de ouvirmos a palavra do Senhor, que nós possamos sair daqui nesta noite edificados, que nós possamos sair daqui nessa noite cheios da revelação, cheios da graça, cheios do Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que for ensinado pelo Senhor aqui nesta noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Aleluia. Antes de eu ler para você o capítulo 3, verso 10 ao 17, quero dizer para você que 1 Coríntios capítulo 3 é o ponto central da edificação da igreja. Esse é o ponto chave que o apóstolo Paulo nos ensina e nos mostra a respeito da edificação da igreja. Aqui a igreja, em 1 Coríntios capítulo 3, ela é apresentada como edifício e como construção. Entenda, e nós também somos os próprios materiais da edificação. Então o que o apóstolo Paulo vai nos ensinar com o capítulo 3? Não é o Wesley, entende? É o apóstolo Paulo. E eu só sou o mensageiro aqui, enviado por Deus. Ele vai nos ensinar várias coisas a respeito dos materiais da construção da igreja do Senhor, da edificação. Nós precisamos aprender e entender que ele fala de alguns materiais, mas ele também inclui eu e inclui você também como material para a edificação da igreja. Você pode dizer amém? Amém. Então o pastor Jadson, ele tem dito isso, ele tem pregado já falando de recompensa há 2 domingos, né? E esse domingo também ele pediu para que eu ministrasse a respeito da recompensa na edificação da igreja. Então a Bíblia, muitos dizem que ela é um manual de instrução, mas a Bíblia também é um manual de construção. Entenda isso, porque desde Gênesis, Jesus e Deus, Ele está construindo, tentando construir, fazendo tudo para construir uma casa para que Ele possa morar. Ele está edificando esta casa, compreenda isso. Então Deus de princípio, Deus está fazendo o que, irmãos? Tentando edificar uma casa, para que Ele possa habitar dentro dela, e que essa casa possa ser a expressão de Deus aqui na terra. Diga amém. Diga, eu sou a casa. Diga, eu sou a expressão de Deus aqui na terra. Vamos ler o capítulo 3? Diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Vamos lá. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o que, irmãos? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o quê? Diga, ele sofrerá o dano.
Mas olha o que diz: mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Ele está perguntando. Quem está perguntando? Quem está perguntando, irmão? O apóstolo Paulo. Ele está dizendo: não sabeis que vós sois santuário de Deus? Ele está dizendo lá. E que o Espírito Santo habita em vós? Verso 17, ele diz: se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Diga aleluia. Entenda, o apóstolo Paulo está dizendo aqui o seguinte: Deus está construindo o edifício. Ele é o construtor. O apóstolo Paulo está dizendo. Ele está dizendo: eu sou o prudente construtor, que sobre o fundamento eu edifiquei a casa. Mas ele também está mostrando que nós somos o material de construção. Porque ele está dizendo: não sabeis que vós é o santuário de Deus? Você é a casa do Senhor Jesus. Diga isso: eu sou a morada. Eu sou a casa de Deus. Aleluia. O capítulo 1 e o capítulo 2 de Gênesis não vamos ler, né? Lá nós vemos o que? A planta do edifício contendo o material da construção. Então, de Gênesis ao primeiro capítulo de Apocalipse, nós podemos ver que Deus, em todo momento, está tentando construir uma casa para que ele possa morar. Mas quando nós lemos Apocalipse, entenda, quando nós lemos Apocalipse capítulo 21, coloca para mim, e 22, nós podemos perceber e nós vemos que lá a construção já está pronta. E eu quero ler para você rapidamente, que são 2 capítulos inteiros. E eu preciso ser rápido e preciso da sua atenção, e você precisa me acompanhar, ok? Vamos lá. Olha só, isso aqui é um sonho, uma visão que o apóstolo João teve da igreja construída. Entenda, o apóstolo Paulo está falando que nós somos o material da construção. Gênesis até Apocalipse, Deus está tentando construir o seu santuário. Ele está dizendo: vós sois o material da edificação. Aí ele diz no capítulo 3: aquele que não edificar, o fundamento é Jesus. O fundamento foi posto, é Jesus. Mas agora nós precisamos saber como nós edificamos a igreja dele. Mas nós também somos o quê? Nós somos os materiais da edificação. Compreenda isso. Olha só o que diz aqui: vi no céu e na nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vim também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para seu esposo. Presta atenção. A nova Jerusalém aqui não é uma cidade física, como Itumbiara. A nova Jerusalém somos nós. Nós somos a noiva que vai descer do céu ataviada, adornada e preparada para receber o noivo. Então o apóstolo João teve uma visão. Então eu vi uma grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão o povo de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Verso 4. Deixa eu ler até o final, depois você sobe de uma vez. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Aleluia, isso é poderoso, irmão. Isso é poderoso. Me perdoe. Verso 5. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verso 6. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça a fonte da água viva. Verso 7.
O vencedor herdará estas coisas. Quem vai herdar? Quem vai herdar? Diga, eu sou o vencedor. Diga mais forte, eu sou o vencedor. Aleluia. Olha o que ele diz. O vencedor herdará essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Diga, eu sou filho. Bata assim, diga, eu sou filho. Aleluia. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Diga, eu sou a noiva. Eu sou a esposa do Cordeiro. Aleluia. Verso 10 diz assim: e me transportou em meu espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade, a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Olha o que diz no verso 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam ao leste, e 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e a sua muralha. A cidade era quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios, o seu comprimento e largura aí. Bagunçou. Alturas são iguais. Obrigado, Johnny. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe, também a cidade é de ouro puro, semelhante ao vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. Diga amém mais forte, irmão. Isso é poderoso. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo é de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda. Você está vendo que tudo é precioso? Sim ou não? Você viu ali algum material que não seja precioso? Você viu algum material ali que não tenha valor algum? Diga sim ou não? Você só viu a igreja edificada com material precioso. Você só viu a igreja edificada com pedras preciosas, ouro e prata. É só o que nós vimos. Eu não vou ler tudo, ok? Vamos lá. E eu quero aqui, gostaria de compartilhar alguns exemplos para você da construção da igreja. Primeiro exemplo, o construtor do verso 10. Vamos ler lá. Capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, verso 10. Olha o que o apóstolo Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lançou o forte fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele, porém cada um edifica como? Veja como edifica. Diga, veja como. Olha só, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Como prudente o quê? Construtor. O apóstolo Paulo, ele tinha uma visão da planta, do projeto, dos materiais para a construção da igreja. Ele olhou e disse, como prudente construtor, quer dizer que eu não vou construir a igreja do Senhor de qualquer forma. Eu não vou edificar a igreja do Senhor de qualquer jeito, porque eu sou
prudente construtor, ele está dizendo. Então o que ele fez? Ele começou a construir e a edificar a igreja conforme o desejo de Deus. Entenda isso. Por isso que nós estamos falando aqui da recompensa sobre a edificação. Nós teremos uma recompensa de Deus se nós edificarmos a igreja do Senhor Jesus com os materiais corretos. Diga amém. Mas existe uma diferença na forma de como o reino é adquirido e na forma de como a salvação é alcançada. Muitos de nós achamos que se fomos salvos, estamos com o nosso problema resolvido. Eu quero dizer para você, não é a grande verdade. Deus não quer somente salvar o homem, mas Deus também quer fazer do homem a sua casa, a sua habitação, e para que o homem expresse a natureza de Deus aqui na terra. Então a recompensa na qual nós precisamos trabalhar para ter, não é só receber essa recompensa na vida eterna, mas também aqui, nessa vida na qual nós vivemos, amém? Mas nós aprendemos que a salvação ela é de graça mediante a... Diga, a salvação é pela graça. Mediante a fé que eu tenho em Jesus. Não é isso que diz lá em Romanos capítulo 9, verso 10? Sim ou não? É isso que diz lá. Mas entenda o que eu quero dizer. Enquanto ao reino de Deus, não é pela graça. O reino de Deus é pelas obras. Nós adquirimos o reino pelas obras. Mas entenda, também, todavia, devemos lembrar que esta obra é feita pela graça. A obra também que nós precisamos exercer, ela tem que vir da graça. Lembra que o pastor disse aqui uma frase que me mexeu comigo? Ele disse, aquele que não trabalha para Deus não teve o encontro com a graça. Aquele que não trabalha para o Senhor Jesus, aquele que não edifica a igreja, esse não se encontrou com a graça. Porque aquele que encontra com a graça, ele se torna o prudente construtor. Assim como o apóstolo Paulo. Agora, entenda, a palavra prudente, ela significa um especialista. Ele diz que ele está apto, ele tem o ofício da construção. Então o apóstolo Paulo era prudente. E eu e você também precisamos ser prudentes. Diga amém. Verso 11. Vamos falar também do alicerce. Falamos do construtor. Agora eu quero falar do alicerce. Preste atenção. Eu tenho que ler o verso 10 também para você entender. Diz assim. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. E outro edifica sobre ele. Porém cada um, veja como... Verso 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto. E esse fundamento é quem? Então entenda, o fundamento é Jesus. Nós precisamos edificar a igreja sobre o fundamento. E esse alicerce da construção é Jesus. Agora veja, o que nós temos visto. Eu não estou aqui para pontuar ou para criticar, esse não é o meu papel. E nem quero fazer esse papel. Mas nós temos visto muitos irmãos falando no nome de Jesus, batizando no nome de Jesus, mas edificando com material de baixo valor. Edificando a igreja desorganizadamente, com material que para Deus não tem valor algum. Agora, eu e você precisamos compreender do capítulo 3, do verso 10 até o 17, o apóstolo Paulo dizendo que existe o fundamento que é Jesus, mas nós também precisamos edificar a igreja com o material correto. Diga amém. Aleluia, os irmãos estão olhando para mim assim, estão assustados, irmãos? Está dizendo que está, glória a Deus. Quer dizer... Isso, glória a Deus quer dizer sim. Amém. Uma das grandes verdades, né, da nossa fé é que a salvação não é pelas obras, sim ou não? A salvação é mediante a que temos em Jesus, Cristo Jesus. Entenda isso. Então a salvação não é pelas obras, mas é pela fé. Em outras palavras, diz assim, o princípio de
toda verdadeira vida cristã é receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, aonde inicia a sua vida cristã? Tiago, Medeiros, aceitando a Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida. Aqui inicia a vida cristã. Só podemos iniciar a vida cristã em cima de um fundamento que foi posto. E esse fundamento é Jesus. Não tem como edificar a igreja com outro alicerce. Por isso que eu estou falando dele aqui. Então, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, é necessário para que possamos saber para quem trabalhamos e por que trabalhamos. Entenda. Reconhecer o senhorio de Cristo significa que agora eu sei para quem eu trabalho e por que eu trabalho. Mas embora, entenda, não fomos e não sejamos salvos pelas obras, somos criados em Cristo Jesus para as obras. Verdade, vou mostrar para você. Abra a Bíblia para mim, Efésios capítulo 2, verso 9. Nós não fomos salvos pelas obras, mas fomos criados para as obras. Entenda isso, diga amém. Amém. Aleluia, olha só o que diz. Não de obras, para ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para... Então quer dizer, você foi criado, irmão, para as boas obras. Você foi criado para trabalhar para Jesus. Você foi criado para ser a casa de Deus, mas também foi criado para ser o material de construção, ajudar a construir a igreja com o material correto. Então quer dizer, nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos criados por Jesus Cristo para as boas obras. Diga, eu não fui salvo pelas obras, mas eu fui criado para as boas obras. Aleluia. Verso 14, diz assim: se permanecer a obra de alguém, lá do capítulo 3 de 1 Coríntios. Eu sempre vou me remeter lá, ok? Vou voltar para lá. Diz assim, verso 14, estamos lá em 1 Coríntios capítulo 3. Se permanecer a obra de alguém, que sobre o fundamento edificou, esse receberá o... Então o que o apóstolo Paulo está dizendo? Se a obra de alguém foi edificada, e ela permanecer, quando o fogo vier provar a sua obra, ele receberá o que? A recompensa. Receberemos a recompensa em Jesus quando nós construímos a igreja do Senhor Jesus com material que não pega fogo. Com material que quando o fogo vier prová-lo, ele não vai ser queimado. Entenda isso. Diga amém. Então o que nós vemos aqui no verso 14? Quando eu li para você, se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou a igreja, esse receberá a recompensa, ou o galardão, está dizendo aqui. Então está dizendo que essas obras aqui, que eu estou dizendo para você, elas são contempladas como construção sobre o forte fundamento, que é Jesus. Então, se você edifica, você precisa saber o que você está edificando. E como você está edificando. Diga amém. Amém. Vamos rapidinho aqui. Para o outro lado, nós vemos que nós somos transformados pedras no edifício de Deus. Sim ou não? Abra lá 1 Pedro capítulo 2, verso 5. Rapidinho. Abriu. Já olhei. Olha só. Também vós mesmos, vós é quem que ele está dizendo aqui? Mim e você. Mim, Tarzan, Jane, cadeira. Então está dizendo, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então você é o quê? Pedra que vive e está sendo edificada casa espiritual. Então entenda isso. Então nós somos transformados aqui no verso 14 como pedra, no capítulo 3 como pedra de edifício e construção de Deus.
Não tem como dizermos, eu aceitei Jesus, mas eu não sou o material da construção. Somos sim. Precisamos edificar a igreja para termos a recompensa. Precisamos ver a recompensa de Deus através da edificação da igreja. Entenda, o desejo de Deus é que você deseje ser recompensado. Esse é o desejo de Deus. Eu digo para você, quantos aqui trabalham? Você trabalha de graça? O que você trabalha pensando no final do mês? Receber o pacote. Pôr o din-din no bolso. Ninguém trabalha de graça. Todo mundo trabalha pensando em receber a recompensa. Para Cristo também tem que ser igual. Deus deseja que você deseje receber a recompensa. Por isso precisamos edificar a igreja do Senhor Jesus da maneira correta. Diga, eu sou este que edificarei a igreja do Senhor Jesus da maneira correta. Aleluia. Aleluia. Então entenda, não apenas as nossas obras são o material, mas até nós mesmos somos o material. E eu vou provar para você. Ok? Abra Mateus capítulo 16, verso 18. Depois de crer no Senhor Jesus, todos nós precisamos ser edificados. Entenda, você creu em Jesus, aceitou Jesus, certo? Sim ou não? Levantou a mãozinha, aceitou Jesus, agora você precisa entender. Eu preciso ser edificado. Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, não precisa nem ler, eu vou só falar para você que está escrito lá. Jesus encontra com seus discípulos, eu vou parafrasear o capítulo e os versículos, ok? Ele encontra com seus discípulos, depois você pode conferir para ver se eu errei alguma coisa lá. Aí ele fala assim, o que estão dizendo que eu sou? Aí os discípulos dizem, Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias, estão dizendo que o Senhor é um profeta, estão dizendo que o Senhor é João Batista, estão dizendo que o Senhor é Elias. Aí ele fala, e vocês? Para vocês, quem sou eu? O que eu sou? Aí, quem aparece na parada? Apóstolo Pedro. Ele diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Não é assim que ele diz? Sim ou não? Olha o que diz lá. Olha só. Também eu te digo que tu és, e sobre esta pedra eu edificarei a minha, e as portas do inferno não. Sobe lá o 17, ele pulou rapidinho. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas. Original Bar, no grego, é filho. Então, Pedro era filho de Jonas. Então ele está dizendo, bem-aventurado Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga amém. O que podemos extrair desse texto? De uma maneira mais clara. Presta atenção. Aqui acontece a primeira menção da igreja de Cristo no Novo Testamento. Até então a igreja não havia sido mencionada. Guarde isso na sua cabecinha. Mateus capítulo 16, verso 18. A igreja é mencionada pela primeira vez no Novo Testamento. Aí o que acontece? Jesus estava querendo saber a respeito dele. Qual que era o testemunho dele para os seus discípulos? Esse era o desejo dele. Ele queria saber quem ele era, né? Quem era ele para os seus discípulos. Essa era a vontade dele. E aí o que acontece? Pedro diz, tu és Cristo, Filho do Deus vivo. A palavra Cristo, no original, ela quer dizer enviado, ungido, obrigado. O Deus encarnado. Entenda isso. Então, quando Pedro teve a revelação, ele compreendeu que ele era o fundamento de todas as coisas. Foi o que Pedro compreendeu naquele momento. Diga amém. Então, Simão teve uma revelar. Agora entenda,
A palavra Pedro, no grego original, é Petros. Petros significa um pequeno fragmento da mesma natureza da rocha. A palavra Jesus também no original é Petras, quer dizer rocha. Então Pedro era da mesma natureza, só que ele não era rocha, ele era um pequeno que tinha a mesma natureza de Jesus. E aí Jesus diz e fala: sobre esta igreja, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Então o que Pedro compreendeu? Que ele era um material de edificação. Ao reconhecer Jesus como fundamento, ele falou, Jesus disse para ele: você agora é o material no qual eu vou construir a minha igreja. Então entenda, quando isso aconteceu, vou dizer para você, como que nós vemos Jesus como a rocha. Abra aqui Mateus capítulo 7, verso 24 e 27. Mateus 7, 24. Olha só. Mateus. MT, queridão. Deu certo? Obrigado. Olha só. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Quem que é a rocha? Todo aquele que ouve as minhas palavras será colocado como homem prudente que edifica a casa sobre a... Que é G. É a mesma coisa que Pedro viu. Ele viu Jesus como a rocha e Jesus o viu como a pedra, como um pequeno fragmento. Diga amém. Lá em Isaías também fala a mesma coisa, mas eu não vou falar disso agora, ok? Então vamos dar seguimento rapidinho aqui. Entenda, então Pedro, como que Pedro começa a trabalhar para Jesus? Se você for lá para Atos capítulo 2, verso 41, não está aqui, está aqui. Pedro, ele prega e 3.000 pessoas se convertem. A primeira vez que Pedro, ele não inaugurou a igreja, entenda. A igreja católica, eles dizem que Pedro é o primeiro papa. Não é. Porque ele não inaugurou a igreja, ele iniciou o ponto de pregação. Ele pregou, então, o que acontece? 3.000 pessoas se convertem naquele dia. Ele começou a trabalhar e a edificar a igreja para o Senhor Jesus através do Evangelho, que tem poder para salvar. Essa é a palavra poderosa de Jesus, que eu e você precisamos passar a ministrar a outros. A palavra que é o Evangelho, que tem o poder para trazer a salvação para as pessoas. Diga amém. Diga aleluia. Vamos lá, 3, os materiais, verso 12. 1 Coríntios capítulo 3. Olha só. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Em Mateus nós vemos a revelação de Jesus como o alicerce do edifício. Mas vemos também a revelação dos materiais da construção. Em outras palavras, Pedro era uma... O que Pedro era? Diga, pedra. Pequeno fragmento. Ele era uma pedrinha, certo? Ele era um material apropriado para participar da edificação da igreja. Entenda isso. Aí você viu lá que no verso 19 está dizendo assim: e eu te entregarei a chave da igreja. Você viu lá? Ele diz: as portas da porta do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. E as chaves serão entregues na mão de quem? De Pedro. A chave tem um significado: abrir e ver. Abre e fecha. Essa é a chave. E Pedro abriu o Evangelho de Deus, pregando e convertendo 3.000 pessoas. Diga amém. Diga: eu quero também ser este material apropriado. Aleluia. Olha só, obras boas ou más são consideradas aqui, no capítulo 3, como material bom ou material inferior. Entenda isso. É o material que nós estamos dizendo, ele é bom ou ele é ruim. Você está me compreendendo, sim ou não? Ouro, prata, pedras preciosas representam o bom material. Mas palha, feno e madeira representa um material inferior. Entenda isso.
O material no qual Jesus está dizendo, que o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos edificar a igreja do Senhor Jesus, é sobre o material que quando o fogo vier, e esse fogo não é o diabo, esse fogo é o próprio Jesus, que ele vier provar esse fogo, esse material ele não se queimará. Ouro queima? Sim ou não? Prata queima? Pedras preciosas. Mas palha queima? Feno queima? E madeira? Então nós precisamos compreender como nós temos edificado a igreja. Com material bom ou com material ruim? De um material inferior. Nós precisamos avaliar, ok? Então entenda, o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo simboliza o quê? Que seremos examinados por Jesus, pelo Senhor. Seremos examinados por Ele. O alicerce é sempre o mesmo, meu querido, entenda isso. O alicerce não muda, é Jesus. É sempre o mesmo. Ele não muda, mas nós precisamos compreender como nós temos edificado a igreja do Senhor. Nós temos trabalhado para Deus, sim ou não? Nós temos gastado os nossos dias para Deus, sim ou não? Nós temos feito a vontade de Deus, sim ou não? Então a sua obra será aprovada e ela não queimará diante de Deus. Aleluia. Muitos usarão madeira, palha e feno, enquanto outros usarão prata, pedras preciosas e ouro. Deus não pergunta quão grande é o edifício que você está construindo. Essa não é a pergunta de Deus. A pergunta de Deus não está dizendo para você: nossa, Marcão, você está construindo tão grande o edifício? Ele está perguntando: qual que é o material que você está construindo? Essa é a pergunta de Deus. Não entenda que Deus está querendo que você construa algo grande. Ele está preocupado como que você e qual o material que você está usando para construir esta igreja. O que você está fazendo para que essa construção seja uma construção em cima de um fundamento, mas que ela seja sólida. Que quando vier a areia, o vento, ela não caia. Porque está construída sobre a rocha com material inferior? Não. Um material bom. Diga: eu construirei a igreja do Senhor Jesus com material bom. Mas eu preciso falar para você aqui o que cada material representa para nós passarmos e finalizarmos isso que eu quero dizer para você nesta noite, amém? Eu tento ser breve, tem hora que não dá. Então vamos lá, primeiro material, ouro. O que significa o ouro? O ouro nos fala da natureza de Deus, irmão. O ouro representa a natureza do Senhor Jesus. De tudo que Deus faz e de tudo que vem de Deus. Isso representa o ouro. O ouro aponta para a glória de Deus. O ouro representa o próprio Deus. E a prata? A prata representa e fala da redenção. Aponta para a cruz. Nós fomos redimidos lá na cruz. Lá na cruz nós fomos justificados. Lá na cruz nós fomos incluídos em Jesus. Então a prata aponta para quê? Para as obras. Para a redenção de Jesus. Que nós somos redimidos nele. As pedras preciosas, que falam? As pedras preciosas apontam para a obra do Espírito. Sabemos que os diamantes, eles são forjados como o quê? Pressão. Mas qual que é o material que se torna diamante? Carvão. Com a pressão, ele se torna diamante. Nós também somos gerados e formados na pressão, para que possamos receber o poder do Espírito em nós. Então eu sempre digo, pressão é de Deus na vida do crente, porque vai forjar ele um vencedor. Agora eu tenho uma dica para quem não quer ter pressão. Fácil: morra. Não quer ter. Eu quero dizer para você o quê? Que o crente é forjado na pressão. Você é forjado na pressão. Quanto mais pressão, mais poder. Quanto mais pressão, mais vida de Deus. Quanto mais pressão, mais vencedor você é. Mas vem a pressão, qual que é o primeiro pensamento? Embora. Não vá, fique. Amém?
Vamos lá. Outro material. Madeira, palha e feno. Madeira fala da natureza do homem. Enquanto ouro fala da natureza de Deus, da glória de Deus. Quando a prata fala de irmos para a cruz, da redenção de Jesus. Quanto as pedras preciosas falam do poder do Espírito Santo na vida do cristão, a palha, o feno e a madeira fala da natureza do homem. Palha fala das obras humanas. A palha será queimada, meu querido. Assim tudo o que é da carne será destruído. Tudo que é da carne será destruído. Entenda o que eu estou dizendo? E eu quero agravar mais a sua vida hoje. Eu vou causar o problema, depois o pastor apaga o fogo. Os dias que serão contados diante de Deus serão só os dias que nós vivemos em espírito. Os dias que você viveu na carne, esses dias não serão contados diante de Jesus Cristo. Então, viva no Espírito sempre. Ande no Espírito. Seja guiado pelo Espírito. Mova-se pelo Espírito. Mas os dias que você tem vivido na carne sem trabalhar para Deus, esses dias não serão contados diante dele. E a sua obra será queimada. A Bíblia está dizendo, porque palha, feno e madeira aponta para a natureza do homem. A carne, obra humana. É isso que aponta. Agora, nós precisamos entender qual o material que nós temos edificado a igreja do Senhor Jesus. Feno nos fala da fraqueza humana, da inutilidade da vida natural para realizar a obra espiritual. Quero dizer para você, se nós temos tentado edificar a igreja debaixo de uma obra da carne, isso é inútil. Isso é inútil. Não vai funcionar. Não vai, acredito que eu estou dizendo. Porque você não tem como realizar uma obra espiritual vivendo na carne. Não tem como. Tudo que procede do homem, o Otmani diz, é palha. A glória do homem é como feno. A natureza do homem é como madeira. E a obra do homem é como palha. É como palha. Qual material nós temos edificado a igreja do Senhor? Que tipo de obra nós temos feito para Deus? Obra natural? Ou a obra espiritual? Uma obra com base no esforço do homem? Ou uma obra debaixo da graça do Senhor? Ora, o ouro, a prata e as pedras preciosas normalmente não aparecem na superfície da terra, sim ou não? Você sai andando aí... Ouro. Sim. Aqui não acontece isso. Lugar nenhum eu vi acontecer isso. Você está andando, tropeçou. Uau! Aí olha para cá. Já viu quando você acha dinheiro? Você olha, pisa nele. É assim ou não é? Você pisa no dinheiro, aí olha para lá, olha para cá. Arrasta o dinheiro para cá assim, ó. Não é assim que você faz? Você não tropeça em pedras preciosas. Você não tropeça em ouro. Essas coisas você tem que, vou falar o goianês, cavucar. Essa coisa você tem que cavucar, porque estão nas profundezas. Assim como Deus, as obras espirituais precisam ser cavucadas. Quanto mais profundo você for, mais de Deus você terá. Quanto mais raso você for, mais raso você será. Entenda, mais palha, feno e madeira você encontra na superfície, em qualquer lugar. Por quê? Porque é algo que não tem muito valor. Algo que não tem muito valor. Entenda. Vou dizer uma frase que o pastor Aloysio sempre diz: o profundo atrai o profundo, e o raso atrai o raso. Diga amém. Aleluia. Glória a Deus. Vocês entenderam o que eu quero dizer para vocês? Que tudo que procede das profundezas do coração, como resultado de uma obra espiritual, é obra de Deus. Tudo
Tudo que procede das profundezas do coração, como resultado de uma obra espiritual, é obra de Deus. Temos a tendência de pensarmos que a obra é somente o que existe esforço humano. A tendência é nossa. A obra de Deus é só aquilo que exige o meu esforço. A obra de Deus é só aquilo que exige de mim. Mas não é. Entenda, não é verdade. Presta atenção em mim. Não é verdade. A obra também tem que ser feita movida pelo Espírito. Então fazer a obra de Deus para nós não é um cansaço, é uma alegria, é um prazer. Porque a graça nos dá um refrigério. A graça nos traz o quê? O que, irmãos? Um descanso. Mas temos a tendência de pensar que precisamos nos exercitar, correr, cansar, falar, buscar, levar. Isso cansa. Cansa porque é obra natural. Mas quando é feita debaixo da graça, você tem o prazer de fazê-la. Diga amém. Diga aleluia. Diga assim, a obra de Deus também tem que ser feita movida pelo Espírito. Mas tudo que pode ser feito da carne, procede do homem, não tem valor algum. Entenda, tudo que foi feito da carne, procede do homem, não tem valor de nada. Não tem valor de nada. O que nós estamos fazendo, com base na obra humana, com esforço próprio, não tem valor de nada. Não tem, entenda isso. Precisamos mudar o nosso conceito de como edificar a igreja do Senhor. Precisamos mudar o nosso conceito de como usarmos os materiais para a edificação da casa do Senhor. Vamos lá, verso 13 e 15. Quero ler do 13 ao 15, para nós partirmos para o final. Olha só o que diz. Manifesta se tornará, vou falar do julgamento e a recompensa. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo... Diga, minha obra será revelada pelo fogo. Esse fogo é o próprio Jesus. Vamos lá. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Paulo diz aqui que haverá o dia, presta atenção, haverá o dia em que as nossas obras serão testadas diante de Deus. A obra de cada crente será testada pelo fogo. Todo crente vai comparecer diante do tribunal de Cristo. Todos. Inclusive você, irmão. Inclusive eu. Iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. E é o dia que ele vai olhar para nós e falar, me apresenta suas obras aí, irmãozinho. Aí você vai esconder a mãozinha. Cadê as obras? Cadê? Aí ele vai dizer para você, vamos ter que provar pelo fogo. Diga misericórdia. 2 Coríntios, abrir não. 2 Coríntios capítulo 5, verso 10 diz assim: porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. O que ele está dizendo? É importante que todos nós iremos comparecer mediante o tribunal de Cristo. Para quê? Para sermos julgados o que fizemos de bom ou o que fizemos de ruim no corpo de Cristo. Ele está dizendo o que aqui, irmão? Está falando de obra, não está falando de salvação, não. Está falando que você não está trabalhando, que você não edificou, que você não fez a vontade de Deus. É o que ele está dizendo. E você vai comparecer diante do tribunal para ser julgado. Romanos capítulo 14, verso 10 ao 12 diz assim: tu, porém, porque julgas teu irmão? O apóstolo Paulo é muito cômico. Ele diz: e tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Assim, pois, cada um de nós nos dará conta de si mesmo, de uns. Então está dizendo o quê? Que o dia que você estiver diante de Deus, você vai ter que prestar conta. Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme a sua obra. Entenda, o desejo de Deus é que você deseje a recompensa. O desejo de Deus é que você trabalhe, que você vai receber conforme as suas obras. Conforme você tem edificado. Conforme você tem construído. Conforme você tem estado favorável para ser também material para a construção.
O pastor disse aqui, pregou da graça não sei quantos anos para os irmãos. E muitos irmãos achou que falar da graça é passividade. Falar da graça é esconder o jogo. Entendeu que a graça agora é descansar mesmo, não fazer nada. Isso não é graça, irmão. Isso não é graça. Quem encontrou-se com a graça, ele trabalha muito mais do que os outros. Apóstolo Paulo diz, sou o que sou mediante a graça, por isso eu fiz muito mais do que todos eles. Porque eu me encontrei com a graça de Deus. Quem encontrou-se com a graça trabalha. Porque entendeu que precisa apresentar diante de Deus as obras espirituais. Diga amém. Aleluia. Se a obra permanecer, então haverá o quê? Se a sua obra permanecer, você será recompensado. Mas se ela não permanecer, ela queimar, você vai queimar. Entenda, o desejo de Deus é que todos nós possamos desejar a recompensa. Já falei isso. O teste será o fogo de Deus. O teste meu e seu, André, será o fogo de Deus. Esse será o nosso teste. Também diz que ele faz os seus ministros a labareda de fogo. O próprio Jesus. Isso significa que o fogo não danifica fogo. Fogo não danifica fogo. Se você é fogo, você não será queimado. A salvação não depende do que nós fazemos sobre o fundamento. A salvação depende se nós estamos ou não em cima do fundamento. Entenda isso. Salvação está falando de se nós estamos ou não em cima do fundamento que é Jesus Cristo. Mas a salvação não depende do que fazemos sobre o fundamento. O fundamento é Cristo. E se estamos neles, já somos o quê? Salvos. Mas isso não nos dá garantia que receberemos o galardão. Salvação não dá garantia para você de ser recompensado, a Bíblia diz. Salvação é uma coisa, reinar com Cristo é outra. Reinar com Cristo fala de obras. Diz que você precisa reinar em vida para que você possa reinar com Cristo. Entenda isso. Quinto e último. Um templo para a habitação de Deus, verso 16. Olha o que diz lá. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O apóstolo Paulo está perguntando. A igreja é o quê? A edificação de... Diga, a igreja é a edificação de Deus. Essa edificação aqui, na verdade, é um templo para a habitação de Deus, irmãos. É a expressão de Deus para a eternidade. Nós iremos expressar Deus na eternidade se nós formos habitação de Deus, morada de Deus. Entenda isso. Existem 3 tipos de pessoas com relação à edificação da habitação de Deus. Existem os que edificam com ouro, prata e pedras preciosas, e aqueles que edificam com palha, feno e madeira. Aqueles também, o terceiro tipo aqui, é aqueles que nem edificam. Tem uns que estão edificando sobre o ouro, prata e pedras preciosas. Ok, material bom, fazendo a coisa certa. Entendeu que ele é sacerdote, entendeu que ele é reino, está liderando na casa do Senhor, está trazendo salvação para o povo. Tem uns que estão edificando sobre palha, feno e madeira. Essa obra pegará fogo. Mas tem uns que nem edificam nada. Tem uns que não fazem nada. O terceiro tipo de pessoa. Mas estão destruindo o edifício de Deus com as divisões e as outras atitudes erradas. Entenda isso. Se você é um desse material, mude de vida, meu querido. Esse é o tempo de Deus para nós. Essa é a hora de Deus para nós. Reavalie as suas ações, as suas atitudes e de como você tem edificado a igreja do Senhor Jesus. Diga amém. Abra para mim João capítulo 5, verso 17. Essas pessoas que não têm edificado de forma nenhuma a igreja do Senhor Jesus, entenda. A grande verdade é que eles acham que se encontraram com a graça de Deus. Mas na verdade eles estão equivocados. Aqueles que não têm feito nada na casa de Deus, eles até têm uma compreensão de que agora eles estão debaixo da graça. Mas eu quero dizer, estão equivocados. Totalmente equivocados.
Porque quem encontrou-se com a graça, esse tem o prazer de trabalhar para Deus, esperando a recompensa. É o que a Bíblia nos garante. Entenda isso. Abriu lá? Vamos ler? Verso 17. Sim ou não? Olha o que diz. Nossa, isso é maravilhoso. Mas ele disse, quem disse? Jesus. Ele disse, meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Jesus está dizendo, meu pai trabalhou o tempo todo para construir uma casa para ele, para morar em você. E você entender que você é material da edificação, que você também precisa edificar. E por que eu não trabalho? Eu trabalho até agora também. O próprio Jesus trabalhou, sim ou não? Trabalhou o tempo todo. Mas nós achamos que nos encontramos com a graça e agora queremos ficar na maré mansa, sem fazer nada. Mas estamos equivocados, nós não encontramos com a graça. Entenda, irmão, meu papel aqui nessa noite não é confrontar você, não quero fazer isso e nem tenho desejo de fazer isso. Mas o meu desejo é que você acorde para a vida cristã. O meu desejo é que você acorde e entenda que você precisa edificar a obra de Deus com os materiais no qual o fogo não queimará. O qual quando o fogo vier e prová-los, eles não serão queimados. Agora entenda, não é eu que estou dizendo, a Bíblia está dizendo que Deus deseja recompensar você através de um trabalho que você precisa exercê-lo para Jesus, que é o sacerdócio. Nós temos falado o tempo todo de sacerdócio. Nós temos falado que Deus deseja que você deseje a recompensa de Cristo. Que Deus espera que você trabalhe muito mais do que os outros. Falamos disso hoje, sim ou não, Tiago e Marcão? Falamos disso hoje a manhã inteira aqui, conversamos com os irmãos no particular. Alguém me dá referência das horas? 8 horas? Já vou encerrar. Então nós temos ensinado a respeito disso. Então entenda, trabalhar para Deus não é cansaço. Trabalhar para Deus é uma diversão. Trabalhar para Deus é uma delícia. Entenda isso. Trabalhar para Deus é muito bom. Porque nós estamos edificando uma obra que prevalecerá para a eternidade. É isso que você tem que fazer. É edificar a obra de Deus com os materiais corretos. De uma forma correta. De um jeito correto. Diga amém. Agora eu te pergunto, você está aberto para isso, sim ou não? Sim ou não? Diga um sim mais forte, sim. Você tem que estar aberto para isso. Agora, eu sei que o dia do julgamento ele vai chegar. Ele vai chegar. Tanto para mim como para você. Ele vai chegar. E aí, você vai ter a oportunidade de parar diante do julgamento e pensar, poxa vida, aquilo tudo, aquele tempo todo que o pastor Jades nos ensinou a respeito de alguma coisa, era verdade, estava na minha frente e eu perdi a oportunidade. E agora, o que eu faço? Não dá tempo mais de fazer mais nada. Agora é só ser disciplinado, porque o pai disciplina aqueles filhos que o amam. O pai disciplina os filhos que ele ama. Mas como você é filho, Deus também quer recompensar você. Deus quer abrir os seus olhos. O desejo que ele tem para você é que você edifique a casa de Deus e seja edificado. Verso 16 diz assim, olha só, que é o perigo de destruir a edificação de Deus. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O que você tem feito com o santuário de Deus? O que você tem feito com a habitação de Deus? O que você tem feito com a casa de Deus? O que tem habitado aí? O que tem morado aí dentro? O que você tem colocado aí? O que você tem feito? Qual tem sido a sua disposição? Eu chamo você nessa noite para ser um vencedor em Cristo Jesus.
Eu chamo você nessa noite para que você possa ter a revelação que o desejo de Deus é fazer você da igreja funcional. Uma igreja que funcione. Uma igreja que edifica. Uma igreja santa, adornada, ataviada à espera de um novo, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você somos a nova Jerusalém que estamos sendo construídos para Jesus. Fique de pé. Aleluia. 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 Coloque a mão no seu coração. Repita comigo, diga: eu desejo nesta noite, mais do que tudo, receber a recompensa do Senhor. Diga: eu preciso edificar a obra do Senhor debaixo da graça e do amor de Deus. Diga: eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Eu sou vencedor. Mais forte, diga: eu sou vencedor.